esteve ontem em Orlândia proferindo uma palestra na escola Alcide Souza Prado, Lula Ferreira, ex-técnico da seleção brasileira de basquetebol. Orlândia Rádio Clube, Orlândia Online, lá esteve, na presença do nosso companheiro Sérgio Maia, que traz detalhes a respeito. Bom dia, Adson, bom dia a todos. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete e atual supervisor técnico da equipe SESI Franca de basquete, Lula Ferreira, ministrou em Orlândia na última quinta-feira, dia 10, a palestra Educação e Esportes. O evento foi promovido pela Prefeitura de Orlândia através da Secretaria Municipal de Esportes e aconteceu nas dependências da ETEC Alcídio. Nós vamos acompanhar agora a palavra do prefeito de Orlândia, Dr. Sérgio Bordim, o palestrante Lula Ferreira e também a diretora da ETEC Alcídio, Lucimara Ivise. Eu queria deixar aqui mais uma vez nosso eterno agradecimento a essa casa, da qual já fiz parte, faço parte, a ETEC Souza Paula Alcídio, em nome da diretora da Mara, muito obrigado. Obrigado aí a todo o nosso corpo discente que compareceu aí da Secretaria da Educação. Então eu saúdo em nome da Zilda e todo o nosso corpo discente, tá? A todos os nossos parceiros da Secretaria de Esportes, então o Celton, o Paulinho, os nossos professores também. Obrigado aí aos nossos companheiros do SESI, tá? Por estarem aqui e trazer mais uma vez uma proveitosa palestra, tá? E ver, né, nesse mundo globalizado, opiniões diferentes e que criemos todos nós uma visão multidisciplinar, tá? Que englobe várias áreas de gestão, de esporte, de educação, de saúde, e nós trouxemos aqui então nosso professor Lula, dispensa as nossas apresentações, o Celton aí já o apresentou, que vai discorrer do tema aí, então, esporte e educação, trazendo uma visão mais holística de gestão que vocês possam, então, aproveitar, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Em nome do prefeito Sérgio Bordim, eu agradeço a todas as autoridades aqui presentes pelo convite. Em nome da diretora Mara, agradeço a presença de todos vocês e especialmente das diretoras e coordenadoras da educação aqui de Orlândia, que estão aqui presentes, para a gente bater um papo e tentar, através de uma conversa, trocar experiências para ver o quanto que o esporte pode e deve contribuir com a educação. Porque, na verdade, o esporte é educação. Então, o primeiro conceito que eu queria mostrar é de uma grande política, né? A Angela Merkel. A Angela Merkel falou isso. Professores não são pessoas comuns e pessoas comuns não são professores. Por favor, não escolha ser professor até que você esteja preparado para isso. E eu queria dizer, em primeiro lugar, eu fiquei 45 anos como técnico de basquete, mas dos quais 30 eu era professor de educação física em escola. E isso me deu uma vivência muito grande e me ajudou muito na carreira de técnico. Porque, na verdade, é muito mais difícil ser professor do que ser técnico de qualquer modalidade esportiva. Porque não são as medalhas e não são os títulos que formam o caráter de uma pessoa. O que forma o caráter de uma pessoa é a educação. É pena que no Brasil a gente não tenha, e os nossos governantes todos não tenham exatamente essa visão da importância dos professores. E eu não digo só pelo baixo salário, mas é pela consideração e pela possibilidade de um professor poder exercer a sua profissão de uma maneira digna, de uma maneira onde ele evolua constantemente. Então, o que eu vou tentar aqui é, através do esporte, mostrar o quanto que a gente pode colaborar. Esse técnico, John Wooden, é um dos técnicos mais respeitados nos Estados Unidos. Ele já é falecido. Ele trabalhou muitos anos nas universidades americanas, porque diferente de nós, os grandes atletas dos Estados Unidos, que é uma potência olímpica, são formados na escola e nas universidades. E aqui a gente tem a cultura dos clubes.
Só que o clube é uma célula elitista, porque ela não dá acesso a todos da população. Na escola, se a gente não atinge a totalidade da população, mas a gente atinge a grande maioria, pelo menos. E é onde o esporte deveria estar inserido. Então, alguns conceitos que ele tem. O aliado mais poderoso de um líder é o seu próprio exemplo. Tentem ir vendo isso para o lado do professor. Não adianta eu falar, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que agir. Eu não sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu faço. Então esse professor falou, o sucesso é a paz de espírito, resultante da satisfação de saber que você fez o possível para atingir o seu melhor. É isso que um técnico deve fazer, é isso que um professor deve fazer. Nenhuma palavra escrita, nenhum apelo dito podem ensinar aos nossos jovens o que eles deveriam ser. Nem todos os livros em todas as prateleiras são o que realmente são os professores. Então, olha a importância que ele dá para o professor. Não é, o aluno, ele vai se formar, é claro que a família também tem um peso importante nesse processo, mas o professor é o eixo central para poder viabilizar a boa educação e mudar a vida de um jovem. Ele disse, são todos referentes ao basquete, claro. Nós ganhamos ou perdemos dentro de nós mesmos. Os troféus cintilantes que temos nas prateleiras nunca podem ganhar o jogo de amanhã. O que ele quer dizer com isso? Que você não pode se acomodar por uma glória conquistada, ou por uma vitória, ou por um título. Você deve sempre se renovar e sempre estar lutando por buscar coisas melhores, porque o passado não te garante nada. Outra coisa, não fique se lamentando, não se queixe, não arrume desculpas. Ele está falando para técnicos isso. E nós, professores, também temos que seguir essa cartilha. Por mais dificuldades que tenhamos dentro de uma sala de aula, e temos, a gente não adianta se lamentar, temos que fazer acontecer. Ele também chama atenção para você não se referir necessariamente à vitória. Porque pode acontecer de numa vitória você perder algumas coisas e muitas vezes você sai derrotado de um jogo e na verdade você ganha muitas coisas na derrota. E nós brasileiros, nós temos essa mania de só valorizar quem ganha ou só valorizar a vitória e não o trabalho realizado. Então também é um conceito bem legal da gente entender e levar para a sala de aula. E ele é muito famoso no basquete, que ele chama de pirâmide do sucesso. Então, é a junção de todas essas habilidades que uma pessoa tem que ter para poder almejar o sucesso. E deem uma olhada em coisas que são fundamentais para a gente na vida. Isso não é no esporte só. Por isso, e os jovens que estão aqui, olha quantas coisas que a gente precisa se apoiar para ser um bom cidadão. E ele chama isso de pirâmide do sucesso. Um professor, o mestre na arte da vida, faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu lazer, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e sua recreação, entre o seu amor e a sua religião. Ele dificilmente sabe distinguir um corpo do outro. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo que faz, deixando para os outros a decisão de saber se está trabalhando ou se divertindo. Ele acha que está sempre fazendo as duas coisas simultaneamente. Eu, como técnico, tentei seguir isso e me dei bem por isso, porque eu gosto do que eu faço e eu acho que é fundamental. Só para a gente refletir, né? Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Eu acho que isso serve principalmente para os pais, porque a gente cria os filhos e eles vão. E aqui, tenha paciência com as crianças, dê apoio aos jovens indecisos, admire os que têm coragem, seja tolerante com os fracos, compreenda os que têm medo, seja carinhoso com os idosos, porque pode ter a certeza que um dia você terá sido todos eles. Nem todos podem ser campeões, mas todos podem ser bons cidadãos. Em nome, de toda a gestão aqui da ETEC, gostaria de agradecer ao professor, Lula, pela excelente palestra. Foi realmente uma tarde muito, de ensinamentos valiosos. Essa
né, relação, né, escola, educação, escola, esporte, né, educação e esporte é muito importante. E agradecer, né, em nome da equipe, Dr. Sérgio Bordin, o Celto e o Paulo Viana, a parceria, né, do esporte. A ETEC já é parceira da Prefeitura há muito tempo e a gente tenta agora, né, depois da pandemia, nós estávamos conversando, né, depois da pandemia, retomar todas as atividades esportivas para fazer com que os alunos tenham, né, o acesso ao esporte e depois também aprendam a gostar, né, do esporte. Né, porque às vezes não gosta, mas porque também não tem o acesso. E quando, na palestra, né, eu fiquei pensando, aqui nós temos várias diretoras de escolas municipais. Então nós somos um grande time também. Né? Todos nós, diretores, formamos o time da educação da cidade de Orlândia. Então acho que é legal a gente repensar aí eventos como esse para trazer esse time, né, cada vez mais forte aqui para a cidade. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes e a escola está de portas abertas para novas palestras. Nós ouvimos o prefeito de Orlândia, Dr. Sérgio Bordin, o palestrante Lula Ferreira e também a diretora da ETEC Alcídio, Lucimara Ivise. Sérgio Maia para a URC. Bom dia, Wadson. É com você. Muito obrigado, Sérgio Maia. Um abraço. Que honra, né, ter Lula Ferreira palestrando aqui na cidade de Orlândia. Ele que é basquetebol, é uma lenda do basquetebol, né? Inclusive ex-técnico da seleção brasileira, e falando, né, aqui na cidade do basquetebol também, não é só do futebol de salão não, que aqui antes era o basquetebol, um grande time de basquetebol, depois veio a Associação Atlético Orlândia no futebol. Falando em basquete, aqui é a terra da Solange, Maria de Castro, que Deus a tenha, seleção feminina de basquete, Alex Garcia, seleção masculina de basquete. Então tem uma história com o basquetebol, né? E o Lula Ferreira só veio honrar ainda mais com sua presença a nossa cidade.